começar nosso culto vespertino e cantamos o hino Deus vê o coração, número 40. Número 40, na voz de melodia, Deus vê o coração. Depois vamos ter a oração. Deus vê o coração, 40. Estão todos contados, mesmo caindo cada vez que penteamos, né? Mas Ele sabe o número deles. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia que nós podemos juntar para Te louvar. Abençoa esse tempo, cada um dos meus irmãos aqui presentes e por aqueles que estão assistindo às nossas lives. Abençoa, Pai, Tua palavra, que seja de edificação para Teus filhos. Esteja com o pastor no ensino. Muito obrigado por todo o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ter a leitura. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Primeiro livro aos Tessalonicenses. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, livro 1, capítulo 4. Vamos ler versículos 13 até o final do capítulo. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Vamos ficar em pé, por favor, irmãos. Vamos fazer uma leitura congregacional, todo mundo juntos, lendo 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor
receberemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Deus abençoe a sua palavra, podem se sentar. O próximo hino que vamos cantar é número 275, Homens Fiéis. 275, Homens Fiéis. 275. Transmite a homens fiéis, que diz 2 Timóteo. Vamos receber os dízimos e as ofertas cantando o hino 364, 364. Quero cantar uma linda canção. Vamos cantar duas vezes 364, 364. Enquanto que recebemos os dízimos e as ofertas, cantamos duas vezes esse hino. É Jesus, o Senhor.
não nas coisas que temos. Te peço que nos ajuda a dar com o coração alegre, contribuir para a tua obra. Eu te peço, Senhor, supra mais, para que tenhamos condições de apoiar mais missionários, mais trabalhos. E eu te peço, Senhor, dê sabedoria para esse dinheiro, que como ele será usado aqui, que seja usado para a tua glória, Senhor, para os ministérios da igreja, para ajudar os irmãos, para que possamos trabalhar e crescer em unidade para a tua glória, Senhor. Te agradeço por todos os que contribuem de coração grato, dando ao Senhor para a tua glória. Te agradeço em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Vamos cantar o último hino antes da mensagem. Número 201. Hino que fala da segunda vinda. Chamada final. 201. Quando Cristo sua trombeta dá no céu mandar tocar, quando o dia luminoso lá no meio, e os inimigos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Me darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, quem fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, estarei. Amém. Pastor? Obrigado, músicos. Obrigado, paz. Irmãos, boa noite. Boa noite. É bom ver todo mundo aqui. Hoje à noite nós iniciamos cantando, aliás, não cantando, mas iniciamos cantando, né? Mas iniciamos o culto no sentido da leitura da Palavra de Deus, lendo primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Versículos 13 a 18. Agora eu tenho minha pergunta para vocês. O que pegou mais sua atenção lendo esses versículos hoje à noite? Alguém quer responder? Por favor. O que pegou mais sua atenção? Você leu, né? Todo mundo leu. O que pegou sua atenção? Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Ótimo. Mais alguém pegou outra coisa acerca quer dizer, na sua atenção? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com
Consolai, é o último versículo. Consolai uns aos Consolai outros. uns aos outros. Isso, muito bom. Mais alguma coisa? Pegou sua atenção? Mortos em Cristo vão ressuscitar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Ótimo. Que mais? Tem mais. Som da trombeta. Ah, som da trombeta. Som da trombeta. Diz versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem uma pergunta. Já vocês lembram algum outro lugar na Bíblia onde o trombeta de Deus tinha tocado? Em Josué, o trombeta de Deus tocou? Os trombetas dos... então esse não vale. Talvez possa dizer esse é um truque, mas não é truque na realidade. Alguém lembra de mais alguma ocasião? Ah? É no Apocalipse. Estamos pensando mais do passado. Logo vamos ver onde o trombeta de Deus tocou. Davi. Samuel. Não. Ah. Monte Sinai. Mesmo? Ela tem certeza. Então vamos aceitar a palavra dela por enquanto, tá bom? Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar na Tua palavra, de estar congregados aqui, reunidos em Teu nome. Nos ajude olhando na Tua palavra. Pai, estamos alegres que temos esta expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo e que ouviremos o sonido da trombeta, trombeta de Deus. Nos dirige hoje à noite na Tua palavra. Pai, obrigado pela presença de cada pessoa aqui hoje à noite, mesmo na chuva. Ó Pai, te louvamos. No nome de Cristo pedimos tudo isso. Amém. Está esperando para o soar da trombeta? Você? Está você esperando mesmo para o soar da trombeta? Com certeza todo crente quer dizer, sim, eu estou. Mas dá uma pensada um pouco sobre essa última semana para ver. É uma pergunta retórica aqui agora, tá? Está esperando? Então dê uma olhada para trás da sua vida, pensando dessa semana passada. Tem pensado sobre a volta de Cristo algumas vezes? Ou apenas uma vez? Ou nenhuma vez? Ou muitas vezes? Assim você terá a resposta verdadeira para você. Agora eu quero dizer hoje, Leshaná Tová Tikatevo, palavras hebraicas. Ontem iniciou o que é conhecido o Ano Novo judaico. O ano é 5.781, segundo o calendário civil judaico.
Este dia cai no primeiro dia do mês chamado em hebraico Tishrei. Esse ano caiu sexta-feira à noite, no pôr do sol, dia 18. E ontem, então, até o pôr do sol, os judeus no mundo inteiro estavam observando a festa de Soar. Aliás, eles estavam celebrando o que eles chamam a festa Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico. E ontem, o povo judeu, quer dizer, aqueles que podiam por causa da pandemia, né, estavam nas sinagogas recitando longas orações, confessando seus pecados de omissão e de comissão, chamado de Ne'alhat, implorando que Deus lhes desse um bom ano. E saudando um ao outro, Leshna Tovah Tikatevu, que você seja inscrita. Inscrita no quê? O que você acha? Imagina. No livro da vida. Interessante. Ou então eles dizem, Leshana Tovah Tikatevu Vetikatem, que você seja inscrito e selado para um bom ano. Ou para um ano bom. Só um ano? Só um ano? Há um costume hoje, durante esse tempo de festa, em comer maçã e mel. E depois do culto, nós vamos ter um tempo... Não, decidiu não fazer isso, ok? A ideia é que nós normalmente teríamos cortado em fatias, e então você podia pegar mel e comer maçã com mel. É uma tradição antiga dos judeus. Também comer romãs, o tsinis, que é uma maneira de fazer cenouras doce, e outros alimentos que significam um ano doce e bem-sucedido. E durante o dia foi tocado o shofar. Né? Eu não sou muito bom de tocar, especialmente um curto que eu tenho nos Estados Unidos é bem mais fácil, mas quantos de vocês nunca tinham ouvido um shofar? O shofar pode ser qualquer animal que tem chifres, menos bezerro, vaca. Por quê? Por quê? Dá para imaginar uma razão por quê? Lembra quando Israel estava ao pé do monte de Sinai e Moisés estava lá no monte? O que aconteceu? O povo pensou que Moisés morreu e não ia voltar. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a idolatrar, dançando e cometendo muita coisa imoral. Esse deu um problema para o povo. Eu estou lembrando, eu tenho que ficar. Quando Salomão faleceu,
e seu filho, qual era o nome do filho? Roboão, tomou o reinado. Se levantou um outro homem com um nome quase igual, mas que começa com outra letra inicial, Jeroboão. Enfim, ele levou 10 tribos, o norte, dividiu a nação em 2 partes, o sul com a tribo de Judá e o norte com as outras tribos. E ele, notando logo que, pensando das coisas, né? Deus tinha estabelecido as leis e ele exigia que o povo reunia-se 3 vezes no ano para adoração. Quais festas? A segunda festa, qual é? Shavuot, não. Terça. Não, essa é a primeira. Dos Pentecostes. pães Pães asmos. E também para Shavuot, festa das semanas, que ocorria 50 dias após a festa após um dia durante a festa da semana, a festa dos pães ázimos, e também para o último. Qual o último? Tabernáculos. Ele viu que todo o povo iria para Jerusalém. Indo para Jerusalém, teria que o quê? Dar honra a Deus. E todos os sacerdotes estavam com a tribo de Judá. Então ele ia perder o seu povo. Então ele decidiu, eu vou fazer um outro Deus. E, pelo fato, ele fez 2 deuses. E fez de quê? 2 bezerros. Um no norte e um no sul. Então hoje em dia pode usar qualquer chifre, menos de boi, de bezerro, vaca, né? E não estou muito bem, como eu falei. Tá bom, suficiente. O shofar foi tocado ontem 100 vezes, em várias combinações, chamado de tequiá, um toque longo, né? Shefarim ou shevarim, 3 soluços interrompidos, e teruá, o estacado de notas breves, em cumprimento o que ele chama mitzvah, mandamento fundamental, como eles dizem, de Rosh Hashanah, ou melhor, a mitzvah, mandamento da festa de Yom Teruah, soar de trombeta. Então vamos para Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, e veremos quando Deus estabeleceu esta festa. E é interessante que esta festa só tem 3 versículos. Só 3 versículos. Mesmo que é importante, só 3 versículos. Deus dá muita explicação acerca dos outros, mas esse ele não fala muito. Por quê? Teve um segredo a ver. Por isso. Versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a
aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, não, notou, no mês sétimo, não no mês primeiro. Os judeus estavam festejando o ano novo, quer dizer, o primeiro mês, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, o nome correto é Yom Teruah, soar da trombeta. Entre o povo dizem que o shofar, como nós vemos, serve para anunciar nossa coroação de Deus como o Rei do Universo. É o que eles dizem. Mas veja se eles vivem isso. Há um problema. Serve também como um chamado ao arrependimento e para evocar a lembrança do sacrifício de Isaac. Arrependimento? Sim. Agora, hoje, começamos os dias temíveis. 10 dias de arrependimento. Antes, qual dia? Outra festa. Yom Kippur, dia da expiação, do perdão. E segunda-feira que vem, não amanhã, mas na outra semana, os judeus estarão de novo enchendo as sinagogas e vão com seus lábios, realmente não do coração, confessando os pecados que no dia seguinte vão continuar, ou durante alguns dias. O maior pecado, não acreditar no que Deus diz na própria palavra dele acerca do Hamashiach, o Cristo. Porque as escrituras hebraicas, o que nós chamamos do Velho Testamento, está cheia de profecias, de figuras proféticas acerca do próprio Messias. Se você quer saber como identificar o Messias, o melhor lugar deve ser aqui. E cada profecia, ou quase cada profecia, os judeus não querem que a gente escuta. Coisa triste. Então eles falam com suas bocas, mas o coração não está. Eles também dizem que serve também como um chamado ao arrependimento e para evocar a lembrança do sacrifício de Isaac. Mas esse também é uma prefiguração, uma profética acerca do Messias. O pai que dá o seu próprio filho. Em Salmo 2, Deus, como pai, fala sobre seu filho. Como quem que herdará. E nas últimas palavras diz, beijai o filho. Para não enfrentar a ira dele. Interessante. Também tem um costume chamado Tishlach, no qual o povo pede a Deus para lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse tem base bíblica. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Nós não vamos ler porque eu tenho muita coisa a apresentar, mas interessante.
Deus promete fazer isto, mas se a gente confessa seus pecados só com sua boca e não com o coração, é como os sacrifícios que Deus diz mais tarde que Ele não pediu. Ele pediu sacrifícios, mas Ele não pediu sacrifícios para mostrar para outros, para se mostrar para os outros, deve vir esse sacrifício do coração apresentando a Deus. E isso não estava acontecendo. E eles costumam ir à beira de um corpo de água, especialmente se contenha peixes. Porque dá uma lembrança de novo a profundeza do mar. Para demonstrar a distância que será separada de você, seus pecados. Começou ontem e ainda até pouco tempo no pôr do sol, 48 horas realmente, é celebrado Rosh Hashanah. E costume é evitar conversa desnecessária, não dormir, passar todo momento disponível recitando porções do Tehillim, o livro dos Salmos. Boa! Mas procura o Mashiach. Ele está lá. Os mestres racídicos, os muito piedosos, os muitos ortodoxos da antiguidade ensinaram que as palavras sagradas se tornaram os blocos de construção do atributo divino de Malchut, soberania de Deus, e é reconstruído todo ano em Rosh Hashanah. Realmente pode construir a soberania de Deus? Duvido. Deus não precisa sua soberania reparado, reconstruído. Já a literatura rabínica diz que foi neste dia que Adão e Eva foram criados. É interessante, pode ser. Não podemos provar, não. E neste mesmo dia incorreram em erro ao tomar da árvore da ciência do bem e do mal. Pode ser. Também dizem que foi neste dia que Caim teria matado seu irmão Abel. Por isso considera-se este dia como dia de juízo, de julgamento, chamando Yom Hadin. E também dia de lembranças, Yom HaZikaron. O dia inicia de um período de introspecção e meditação por 10 dias, como já falei, 10 dias chamados Yamim Noraim, de inspeção, olhando para dentro, que culminaria no dia de Yom Kippur, um período no qual se crê o Criador julga todos os homens. Os rabinos daqueles dias creram que Deus tinha criado o mundo no mês de Tishri. Lemos no Tanakh, o Velho Testamento, que foi neste dia, o primeiro dia do 7º mês, que todos os filhos de Israel que tinham voltado à terra de Israel depois do cativeiro babilônico congregaram junto com Neemias em Jerusalém para ouvir a leitura da lei. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 18. E ontem nós tínhamos a reunião dos pastores aqui. E eu falei um pouco sobre isto. Eu disse para eles, naquele dia, onde se você lê em Neemias capítulo 8, foi a primeira vez que a palavra de Deus foi lida publicamente
primeiro dia é mais ou menos 80 anos. Lembra? Houve 70 anos de cativeiro, e depois tinha que voltar e construir o templo, e Neemias chegar e reparar os muros, e finalmente, em capítulo 8, é lida. E é interessante que quando eles leram, o povo ficou silencioso. Todos congregados, ouvindo a leitura. Neemias tinha feito uma plataforma alta de madeira para que ele podia ficar mais alto. Né? Então ele fez a leitura e houve alguns outros os sacerdotes junto com ele e fizeram uma leitura e também a explicação para que todo mundo podia entender o que estava sendo lido. Lembra? Muitos tinham ouvido da lei de Deus, mas nunca tinham ouvido. Nunca tinham ouvido. Nos lares judaicos é um dia de festa, mas Rosh Hashanah não é o nome bíblico para este dia, como eu falei. Mas para o judeu realmente há 2 anos novos no calendário judaico: o ano novo civil e o ano novo rabínico. Aliás, o ano novo civil ou rabínico no mês de Tishri, sendo chamado primeiro mês do ano, né? E também tem o segundo, interessante, é o menos importante, o ano novo bíblico, no mês de Nissan. Deus disse que o primeiro mês deve ser, no tempo de Moisés, Aviv. Hoje em dia é chamada Nissan. No livro de Esther, esse mês é chamado Nissan. Mas na antiguidade foi chamado Aviv, que tem a ideia de primavera. Então, primeiro do ano. Então, o ano novo bíblico, no mês de Nissan. Porém, o povo não refere a 1º de Nissan como ano novo. Nunca ouvi nenhum judeu dizer, estamos entrando no ano novo. Não. É transportado para o 7º mês. Que não é mais 7º mês, mas 1º mês. Essa mudança foi feita durante o 11º século, por aí. O ano novo bíblico caiu no 1º dia do mês de Nissan, em que celebramos a festa de Pesach. Esse ano nós festejamos no dia 9 de abril. O ano que vem vamos celebrar no dia 28 de março. No livro, como eu falei, no livro de Esther, capítulo 3, versículo 7, se quiser anotar, o mês é chamado Nissan. Mas no livro de Êxodo, em vários lugares, é chamado Aviv. Sabendo tudo isso, seria mais próprio, biblicamente, chamar o dia Rosh Hashanah, não de Rosh Hashanah, mas de Yom Teruah, dia do soar da trombeta, dia do toque do shofar, também Zikron Teruah, recordação do toque do shofar, que é conhecido como este, mas não é um nome tão importante. E também memória de jubilação. No livro de Levítico, como nós lemos, descobrimos que esta festa não deve ser chamada a primeira festa do ano, mas a 5ª festa do ano. Capítulo 23, versículos 23, 24 e 25, que acabamos de ler. No Tanakh, o Velho Testamento, o soar das trombetas foi para chamar o povo para a guerra, ou podia ser também usada para a chamada para o povo a congregar-se para adoração, para ouvir
qualquer anúncio importante que afeta toda a nação, coisa assim. Mas esta festa das trombetas era para que o povo lembrasse da graça de Deus a Abraão, quando Deus, substituiu um carneiro no lugar de Isaque, Gênesis capítulo 22, o filho amado de Abraão. Vamos para Salmo 2. Eu já referi a esse, vamos para Salmo 2. Salmo 2. Nós lemos do Salmo 2. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. No judaísmo, há muito ensino indireto que Israel inventou o seu próprio Deus. Não é assim. Muitos judeus nem creem na criação. Seguem, como muitos, evolução. Está vendo como não está escutando a própria palavra de Deus? Não está crendo na própria palavra de Deus? Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra quem? O seu ungido. O seu ungido é o seu Mashiach. Ou podemos traduzir, transliterando, né, e traduzindo pelo grego, o seu Cristo para português. E eles estão dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Não é isso que o mundo está fazendo hoje contra Deus? Tá. Mas em versículo 4 nós lemos: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor a turbará, dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Em versículo 7, podemos ouvir este rei que foi ungido, outra forma da palavra Mashiach, do que o pai tinha dito para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Instruir o quê? A bobagem contra Deus, contra a criação, contra o Messias. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Mas bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Que confiam em quem? Este filho ungido por qual razão? Para ser rei. Ungido também para salvar. Seu nome, Yeshua, salvação, Salvador. Então, esta festa das trombetas era para que o povo lembrasse da graça de Deus a Abraão, quando Deus substituiu um carneiro no lugar de Isaque, filho amado de Abraão. Isaque era um tipo messiânico, nos apontando para o Messias no futuro, que é o filho amado
do seu pai. Também, desde o tempo de Moisés, em que foi dado a lei, que deveriam se arrepender em preparação para o dia da expiação. Agora eu disse que nós vamos ver onde a trombeta de Deus tocou. Vamos para Êxodo, capítulo 19. Dona Jane estava ensinando nesse trecho, hoje de manhã, na escola dominical, para as senhoras. Quantos de vocês já assistiram a aula dela? Ótimo. E quantos de vocês não? Não vou pedir levantar a mão. Mas, escuta, assista. E dos homens, quantos de vocês assistiram? Ótimo. Assiste. Seria importante. Mas eu dou graças a Deus que ela não falou algo que eu ia falar hoje à noite. Vamos para o capítulo 19, versículo 13. Versículo 13. E aqui, Deus está preparando o povo para receber a lei. E, em particular, primeiramente, os 10 mandamentos em capítulo 20. Mas estamos no capítulo 19 na preparação para isso. Tá? Eu não vou entrar em todos os particulares sobre subindo, descendo do monte e tudo isso. Mas em versículo 13 nós vamos ouvir uma ordem. Nenhuma mão tocará nele, no monte. Porque certamente será apedrejado ou hasteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando o quê? A trombeta longamente, então subirão ao monte. Não trombetas, shofar, mas shofar. Só trombeta. Imagina, 3.000 pessoas ouvindo a mesma trombeta. Podiam? Interessante, né? Vamos pular para o versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e não os sonidos, mas um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Cada pessoa ouviu o sonido desta trombeta. Opa! E era muito alto. Eu tenho ouvido shofar sendo tocado por profissional. E ele pode fazer muito volume, mas duvido que as pessoas numa multidão de 3 milhões de pessoas, aliás, podia ver lá na distância. Se todo mundo ficasse quieto, né? Talvez, duvido. Mas agora vamos pular para o versículo 19. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Sabe uma coisa? Quando nós lemos mais, vamos ver que o povo ficou com medo por causa do sonido desse trombeta tão alta. Mas, realmente, o soar da trombeta, pensando da razão de dar a lei, quando Deus deu a lei, também deu meios para ser salvo da lei. E nós estamos lendo ou estudando as cidades de refúgio. Hoje foi qual cidade? Siquém. Quantos de vocês assistiram? Gostaram? Vocês outros, vocês têm que assistir isso. Toma o tempo essa semana. Escuta.
é importantíssimo para a sua vida. Deus providenciou salvação para o pecador. E as cidades de refúgio que encontramos em Josué capítulo 20, em Números 36, 35 e Levítico capítulo 19, podemos ver como Deus providenciou um meio para ter salvação. E para nós hoje em dia, para ter seu nome inscrito e selado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus. Não para um bom ano, mas para a eternidade. Então, podemos dizer com verdade, o soar da trombeta anuncia perdão na base da oferta sacrificial de Yom Kippur, porque também era essa festa Yom Kippur, e o sacrifício de Yom Kippur era um sacrifício tipo messiânico, que para pegar nossa atenção, porque era um anúncio profético, quando um dia ia acabar o dia de Yom Kippur. Mesmo? Sim. Yom Kippur tinha que ocorrer cada dia, cada ano, uma vez por ano, Yom Kippur. E então por isso o povo tem costume a falar para um bom ano, só para um ano. O problema é que eles não têm sacrifício hoje. Então, na realidade, estão sem expiação. A não ser que você crê no Mashiach. Como descrito em Isaías 53, Salmo 22, identificado em vários lugares, em Números 26, 24, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Isaías 9, 6, Isaías 7, 14. No dia de Yom Kippur, houve muitas orações feitas nas sinagogas, e Deus foi chamado, em particular, o juiz, ou rei. Na liturgia, Rosh Hashanah é denominado de outras formas adicionais. Yom HaZikaron, dia da recordação, como eu disse, e Yom Hadin, o dia do juízo. Deve ser a ocasião para um autoexame verdadeiro. Com esse dia começam os 10 dias, com esse dia de ontem, começou os dias de arrependimento. Mas para a maior parte do povo hoje, o soar da trombeta não é um grande som de alegria, porque esses dias são conhecidos como dias temíveis, por causa da solenidade, da incerteza de perdão, em preparação para o dia de Yom Kippur. E eles saem das sinagogas com uma esperança de ter recebido perdão, expiação, mas lembra, sem sacrifício. Não, eles fazem sacrifício. Não trabalham, não comem, né? Faz jejum. Qualquer pessoa pode fazer jejum. Mas onde está o cordeiro? Não tem. O sacrifício da expiação
não pode ser feito hoje. Desde o ano 70. Por que o ano 70? É o dia que Roma destruiu o templo. Desfez o sacerdócio, matando a maior parte dos sacerdotes e dos levitas. Como nós lemos na história, nivelou a cidade, incluindo o templo. Não existe mais. Mas o último sacrifício realmente já foi feito. Yeshua HaMashiach. Qualquer pessoa pode ter expiação hoje. Pode ter seu nome escrito e selado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E seu nome escrito no livro da vida, baseado no sacrifício do Cordeiro de Deus, que durará para sempre. Vida eterna. O soar de trombeta era memorial da graça de Deus a Abraão, quando Deus substituiu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, como temos falado. Então, hoje em dia, o povo judeu toca trombetas, shofar, no Rosh Hashanah. Esta festa não é só observada como um memorial, mas como todas as 7 festas ao Senhor, é uma profecia messiânica que eles ignoram. Aponta a volta do povo à terra de Israel. Em Números capítulo 10, versículos 1 a 10, podemos ler que o soar das trombetas era para chamar o povo a congregar. Pode escrever, nós não vamos ler esses versículos, né? Também podemos ir para, por exemplo, Isaías capítulo 43, versículos 1 até 6, e também Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 24, e assim eles tocam no assunto. Em capítulo 36 está falando sobre o quê? O vale dos ossos secos. Quando a nação será ressurreto do cemitério do mundo. Ressuscitou há 70 anos, 72 anos, 1948. Deus fez uma coisa. Uma nação voltou a existir com seu próprio língua, a língua da antiguidade, hebraica. O soar de trombeta era um memorial da graça de Deus a Abraão, quando Deus substituiu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Hoje, há quase 7 milhões de judeus que vivem em Israel, tendo vindo de mais de 80 países. Parece que devemos agora ouvir o soar da trombeta de Deus. O soar da trombeta também refere-se à volta do Messias. Assim como todas as festas do Senhor, a festa fala sobre HaMashiach, o Senhor, a dor. A presente restauração e o estabelecimento do Estado de Israel, como falei já há 72 anos, são evidências fortes que a volta do Mashiach é próxima. Quando ele vier, a trombeta de Deus será tocada, como nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas agora vamos para 1 aos Coríntios, também no Brit Hadashah, no Novo Testamento. 1 aos Coríntios, vamos para capítulo 15. Capítulo 15. E vamos ler agora versículos 51 e 52. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade,
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos naquele dia, se ele vier enquanto que nós estamos vivos ainda, ou vamos morrer, né? Então diz, e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo tinha essa expectativa, que o Senhor voltaria na vida enquanto que ele vivia. Já passou quase 2000 anos. Você está vivendo na expectativa de ouvir o soar da trombeta? Deve estar vivendo assim. Existe um grande período de tempo entre a festa de Pentecostes, Shavuot, festas das semanas, e a festa de soar das trombetas. Esse tempo entre as duas festas é simbólico do tempo que existe entre a formação da igreja no dia de Pentecostes até a volta para a terra e o soar da trombeta, chamando para congregar todos os que são do Mashiach, do Messias de Cristo, comprados pelo seu sangue, a encontrá-lo nos ares, como nós lemos no início do culto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Antes que o Senhor Messias voltou aos céus para o Pai, e antes que morreu em sacrifício por causa dos meus pecados, dos seus pecados, morreu e ressuscitou, ele fez duas promessas aos seus talmidim, seus discípulos. Quantos de vocês são discípulos de Cristo? Você é um filho de Deus? Você é um servo? Você está servindo Cristo? Então você deve ser um talmidim, um talmid, ou um discípulo de Cristo. Então, Cristo fez duas promessas para quem? Para nós. A promessa do Espírito Santo, que foi cumprido no dia de Pentecostes. Lembra em João capítulo 4, versículos 16 e 17, ele prometeu mandar um consolador, o Espírito Santo. Também capítulo 15, em Atos capítulo 1, depois da sua ressurreição, depois dos 40 dias que ele ficou na terra com os seus discípulos, e antes que ele voltou para os céus, né? Em Atos 1:8, ele fez essa promessa, e também em capítulo 2, versículos 1 a 12 de Atos. Então, a promessa do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. E a promessa da sua volta. Ele diz em versículo 3, virei outra vez. O espaço de tempo já é quase 2000 anos. Desde a primeira promessa cumprida e a segunda que estamos esperando ser cumprida. Como a primeira foi cumprida literalmente, a segunda deverá ser cumprida também literalmente. Então, cada pessoa nascida de novo, verdadeiramente salvo, crente em Yeshua HaMashiach, judeu ou gentil, pode responder com o apóstolo João, quando ele disse em Apocalipse capítulo 22, 20, todo mundo abre suas Bíblias. Capítulo 22, versículo 20. Capítulo 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20.
Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, né? Agora, versículo 20, o penúltimo versículo do Novo Testamento da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Então, João disse o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Adoneno Yeshua. Você está realmente vivendo, esperando para ouvir o soar da trombeta? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua Palavra. Pai, que cada um de nós decidimos hoje a viver com corações mais dirigidos a Ti, na expectativa que Hamashiach, o Cristo, poderá vir hoje, poderá vir amanhã, a semana que vem, mas sabemos, não sabemos o dia, mas sabemos virá. Pai, que esse seja algo prioritário em todas as nossas vidas. No nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos. Amém. Obrigado, pastor. Vamos cantar Hoje Talvez. Número 200, em seu cenário, número 200. Hoje Talvez. Número 200. Vamos cantar somente a primeira estrofe. Jesus virá.
esperando, na expectativa de ouvir o sonido do shofar, da trombeta de Deus. E quando ouvir, não tenha medo. Esteja com alegria, jubilação, porque Ele veio nos levar. Depois da música, estamos encerrados.